Meu estimado amigo, é com prazer Obrigado, pastor. que nos vemos outra vez, É não é? verdade. E para mais um programa, As Palavras Cruzadas, É verdade. e vamos estudar a Palavra de Deus, não é? E cruzar exatamente as ideias que nos chegam através do estudo da semana. Sim. O título ou o tema para hoje é As Sete Trombetas. Sete trombetas. É interessante este título. Muito interessante. Até porque já estamos a vir de uma sequência de 7. De sete As foram... 7 igrejas, os 7 selos Exatamente. E tudo isto vai acabar por estar interligado. Não é verdade? Sim. E na última semana estudamos sobre os 7 selos, Sim. não foi? É verdade. E há aqui um texto de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. É interessante que Apocalipse é por muitos tido como um livro secreto, mas a verdade é uma revelação. Sim. É. E o que aqui nos diz neste texto é que os segredos começam aqui a ser revelados. Revelados, é verdade. E através da visão que João tem no Apocalipse. Porque, pastor, e tem tudo a ver com o verso áureo, quando toca a sétima trombeta, cumpre-se o mistério de Deus. E que mistério é esse? É o plano da salvação. Plano da salvação. Que já existia desde a eternidade. Antes de se manifestar o pecado no mundo, Deus já tinha traçado o plano. Mas se recuarmos um pouco, nós vamos ver que na cena do quinto selo, Sim, que já estudamos, exato. Vimos que o clamor Dos santos ou do oprimido povo de Deus reflete o amor dos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Sim. Em todas as eras. É verdade. E estes fiéis são descritos como aquelas almas que estão debaixo do altar, como diz Apocalipse capítulo 6, não é? Sim. E então eles clamam: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Sim, porque na verdade o povo de Deus tem sido... Através dos séculos, de alguma forma, tem sido perseguido. Nós vemos no tempo do Império Romano, martirizado. E por vezes a perseguição não é só física. Não. A perseguição também é psicológica, não é? E eu abro aqui um parênteses para dizer, hoje, infelizmente, no mundo em que vivemos e que evoluiu tanto, ainda há alguma discriminação religiosa. Isso é verdade. Porque por isso é que os santos que ao longo das várias eras foram fiéis ao Senhor Jesus reclamaram: o Senhor, até quando? Então Apocalipse 6, Sim. Versículo 15 a 17, os versículos 15 a 17, vai descrevendo Jesus a voltar à terra e a trazer juízo sobre aqueles que fizeram mal aos seus filhos fiéis, aos seus fiéis seguidores. É verdade. Não é? Portanto, é quase como, ou mesmo como uma cena ou uma encenação de juízo. É exatamente. Não é? Porque aquele clamor que reflete as orações e o clamor das almas debaixo do altar, isso demonstra que eles estavam a pedir ou a rogar por justiça. E incluía as orações dos perseguidos ainda vivos sobre a terra. Perfeito, perfeito. E é interessante que mostra também que Deus vai intervir na história deste mundo em favor do seu povo.
E quer nós aceitemos isto ou não, Deus vai intervir. E os sinais dessa intervenção estão bem patentes diante de nós. E hoje aqui, através do estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse, nós podemos compreender como todas as coisas seguem exatamente o seu curso até ao grande desfecho, que é exatamente a vinda de Jesus a esta terra. Mas, meu prezado amigo, irmão, falou acerca das orações dos santos. Vamos falar um pouco sobre isto, tentar compreender um pouco sobre esta questão. E temos que nos reportar aquilo que acontecia na antiga dispensação, no tempo do povo de Israel, quando Israel saiu do Egito, a ordem de Deus para que se fizesse um santuário e depois todo o ritual do santuário. Ora, um sacerdote era designado para que trouxesse o incensário de ouro que estava dentro do templo e oferecia o incenso no altar do ouro no lugar santo. Sim. Portanto, o incenso era queimado e espalhava, digamos, um aroma, um perfume, e quando o sacerdote saía, o que é que ele fazia? Ele lançava o incensário ao chão, produzindo até um barulho, não é? Um barulho forte. Sim. E neste momento, 7 sacerdotes tocavam cada um a sua trombeta. E também é bom recordar, pastor, que aquele gesto do sacerdote em lançar o incensário ao chão simbolizava que não haveria mais intercessão. Mais intercessão. E para nós que vivemos no tempo da última igreja, significa para nós que o tempo da graça terá se fechado. Exatamente. Aliás, e há aqui um pormenor que eu chamo a atenção e que é muito interessante. Isto acontecia exatamente no sacrifício da tarde. Exatamente. Era no último ritual do dia. Sim. É que isto acontecia. Portanto, quando se fazia o último sacrifício da tarde, o sacrifício era exatamente a intercessão. Sim. Porque era o momento em que o pecador ali estava, trazendo a sua oferta, pedindo perdão pelos seus pecados, e o sacerdote fazia a intercessão. A intercessão entre o pecador e Deus. E ali estava digamos, o sacrifício, o cordeiro que tira o pecado, que pode apagar os pecados. E só uma nota assim rápida, só para dizer que Cristo, que simbolizava o cordeiro, morreu exatamente na hora do sacrifício da tarde. Muito bem. Há 2 pormenores interessantes ainda acerca das 7 trombetas. Sim. As 7 trombetas representam os juízos de Deus sobre a humanidade rebelde. Sim. Não é? Sim. Em resposta às orações do seu povo oprimido. É verdade. Portanto, por isso é que as orações, e o Apocalipse descreve isto, que as almas estavam debaixo do altar orando, suplicando ao Senhor, não é? E representa exatamente aqui estas 7 trombetas. As trombetas seguem-se à morte de Jesus como cordeiro e decorrem consecutivamente ao longo da história até exatamente a segunda vinda de Cristo, que será aí a intervenção de Deus. Na verdade, as trombetas começaram a ser tocadas a partir do ano de 1844. Exatamente. E nós vamos lá chegar a este ponto, não é? Porque a trombeta... Porque alguém pergunta esta questão das trombetas. Sim. Porque a trombeta? A trombeta tem um som forte. E a trombeta quer sempre anunciar alguma coisa. Sim, porque tal como
nos tempos bíblicos, o som da trombeta sempre representou o poder que o nosso Deus tem. Se nós repararmos ao longo da história, o povo de Israel, eles nunca se envolviam em guerras. Era o próprio Senhor que lutava por eles. E só para termos uma ideia, deixo assim uma nota muito rápida, quando o povo de Israel tomou a cidade de Jericó, o que é que aconteceu? Eles sitiaram, ou seja, rodearam a cidade, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Não é? Mas também o som da trombeta recordava ao povo a duração de vida ao nosso Deus. Exatamente. E ao seu Deus. Exatamente. Não é? As trombetas também eram tocadas, como sabemos, nas batalhas. Sim. Mas também eram tocadas durante o período das colheitas. E nas festividades e também. Em todas as festividades, É não é? verdade, Portanto, é verdade. as trombetas, quando eram tocadas, assinalavam sempre alguma coisa. Pois, é verdade. Assinalavam sempre alguma coisa. E aqui em Apocalipse capítulo 8, no versículo 13, e depois no Apocalipse capítulo 9, versículo 4, também nos versículos 20 e 21, e não temos tempo, no espaço que temos, de rever todos estes textos, mas se os lerem com cuidado, vão ver que estas trombetas, o som delas indicava a intervenção de Deus na história. Na história, sim. Em resposta às orações do seu povo. Sim. Ou seja, eu só, e antes de concluir o seu pensamento, deixe-me dizer-lhe, Deus nunca esteve surdo ao clamor do seu povo. Com certeza. Quando o povo de Israel esteve durante 400 e tal anos, 430 anos sim. Em cativeiro, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Verdade. Em Isaías, o profeta diz que o Senhor não tem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Nem a sua mão encolhida para que não possa intervir. É verdade. Por isso, esta é a resposta de Deus, digamos assim, e estamos e Apocalipse está a usar aqui um símbolo, não é? Que é a trombeta, que é a resposta de Deus, ou o clamor de Deus em resposta às orações dos seus filhos. E só queria ligar com a lição de segunda-feira, pastor, dizendo que as primeiras 4 trombetas tocam para o derrube ou a queda do Império Romano. Ocidental por intermédio dos povos bárbaros. É verdade. Ou seja, nós também vemos aqui, pela história, não é, o próprio Deus a intervir, não é, tirando reis, exaltando outros, para que o cumprimento da profecia fosse exatamente igual àquilo que João tinha visto. Por isso, as primeiras 2 trombetas anunciavam também os juízos sobre as nações que sacrificaram Cristo. É verdade. Não é? E aqui está Roma. Roma, exatamente. Aqui está Roma, não é? E também a perseguição ou o juízo de Deus sobre aqueles que perseguiram a igreja primitiva. Sim. Não foi fácil para os cristãos primitivos poderem, portanto, aguentar, digamos assim, toda aquela perseguição. As terceira e quarta trombetas descrevem o quê? Descrevem o juízo do céu contra a apostasia da igreja cristã. E depois, a quinta e sexta trombeta descrevem o quê? Descrevem as fações entre o conflito durante o fim do período medieval e o período da pós-reforma. Ou seja, é o renascer da fé. Da fé, sim. É o regresso à palavra de Deus. Sim. Não é? E realmente todas estas coisas têm um significado fantástico, não é? Apocalipse realmente, apesar de descrever cada uma destes temas, destes assuntos, através de símbolos, no entanto, acaba
acabamos por ter uma clarividência, acabamos por ter uma compreensão fiel daquilo que está para vir, não é? Muito bem. Também temos aqui um anjo com um livro aberto. Sim. E este anjo parece que tem, ele tem um dos seus pés sobre o mar e o outro sobre a terra. E isto significa exatamente o seu domínio universal. É, exatamente. Não é? O seu domínio universal. Mas é interessante, naquele momento, e agora estamos a olhar para o capítulo 10 de Apocalipse, sim. Não é? A partir do primeiro versículo, e principalmente até o versículo 4, e depois mais adiante também, até o versículo 7, este anjo faz uma declaração. A declaração de que é chegado o fim do tempo. O tempo terminou. Exato. Mas nós perguntamos, mas isto é possível, o tempo terminar? Ou a que tempo se está a referir aqui? É aqui onde nós temos que voltar o nosso olhar, se calhar um pouco para o livro de Daniel também, que é um livro profético e que deve ser estudado conjuntamente com o livro de Apocalipse. E por isso, o anjo declara a perseguição aos santos durante um tempo, metade de um tempo, e esta é a matemática da profecia. E se tivéssemos realmente a possibilidade de ter aqui um gráfico, nós faríamos exatamente estas contas e iríamos ver que daria um período de 1260 anos. Também, segundo Daniel, este período vai começar no ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798. Porquê até o ano de 1798? Porque dá-se um acontecimento em 1798. O Papa é preso pelo general Berthier e, portanto, é trazido para a França, onde ali esteve em exílio, e só mais tarde é que ele volta, portanto, para Roma. Portanto, é um período de grande decadência do Império Romano, ou estamos a falar do Império Religioso. A declaração de que não haveria mais tempo, porque o anjo diz o tempo terminou, refere-se às profecias cronológicas de Daniel, especialmente aos 2300 dias proféticos. Sim. E eu aconselho vivamente o estudo com cuidado e com oração de Daniel, capítulo 18, sim, versículo 14, não é? Porque nos vai levar a uma data muito importante, que é o ano 457. E esse período vai se prolongar 2.300 dias proféticos, 2.300 anos, até 1844. Okay. Bom, não sei se temos agora um período musical. Sim. Sim. Vamos ouvir o nosso irmão Peixoto, que é uma gentileza da Igreja de Avintos, do programa Sexta Noite. À vossa audição. Triste, abatido, quando tudo me corre mal, procuro ajuda e ninguém me ouve. Lembro-me então de ti. Não importa a solidão e a dor, não importam os erros do passado, não importa
passado. Não importa se todos se afastarem, sei que tu estás comigo. Quando estou só, triste e abatido, quando tudo me corre mal, procuro ajuda e ninguém me ouve. Lembro-me então de ti. Excelente momento musical tivemos. É não verdade, é verdade. Miguel Peixoto, É. neste tema muito interessante e que é uma bênção podermos ter realmente música também Sim, nestes momentos Nestes momentos. em que refletimos sobre a palavra, palavra de do Deus. Senhor. Mas nós paramos em 1844. com certeza. Ora, o que é que vai acontecer em 1844, meu caro? Bom, para nós estudiosos da Palavra de Deus, nós sabemos que a história registrou um momento meio conturbado para o povo de Deus. Ou seja, o entusiasmo da volta de Cristo tinha inundado a mente dos cristãos daquela época, onde eles estavam certos quanto ao momento, a data, Sim. mas não. o evento O acontecimento ou o era acontecimento era exatamente diferente. Mas aqui há que louvar, digamos assim, entre aspas, não é? Ou pelo menos fazer sobressair a grande tarefa de um homem chamado Guilherme Miller. Miller, sim. Ele era um estudioso das profecias, ele estudou os livros de Daniel e Apocalipse, e particularmente em Daniel ele chegou a esta conclusão, que Jesus voltaria em 1844. Até marcou uma data, um dia e um mês. É, exatamente. Não é? E é interessante também nós sabermos aqui que, através desse estudo e dessa pesquisa de Miller, Sim. acaba por nascer um grande movimento Sim. que depois se espalhou por todo o mundo, que é o movimento do Advento. Sim. Ou seja, daqueles que acreditavam na segunda vinda de Cristo. É Não é verdade. por acaso, meu estimado amigo e meus caros participantes que nos ouvem e que nos veem também, que nós somos adventistas. Sim. Não é? É E verdade. ainda hoje, assim somos conhecidos no mundo inteiro pelo povo que anuncia, proclama, pelo povo que crê na segunda vinda de De Cristo. Cristo. É Mas verdade. Guilherme Miller não acertou. Não. A profecia estava errada no seu tempo. Mas estava, aliás, estava errada em relação ao acontecimento. Assim é que é. Mas no sim. seu tempo estava certa. Estava certo. Porque foi o momento da transição, não é, de Cristo de um lugar para o outro. Ou seja, Jesus sai como sacerdote, como sumo sacerdote, sai do lugar santo para o lugar santíssimo. Não vamos esquecer que no santuário havia 3 compartimentos. Sim. Havia o pátio, Sim. havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo. Santíssimo. E no lugar santíssimo é onde se fazia a expiação do pecado. É verdade. Uma vez por ano. E ali quem entrava era apenas o sumo sacerdote. E então iniciava a expiação do pecado. Isso significa aqui que Jesus vai também aqui iniciar a expiação do pecado em favor do seu povo. E é interessante que aqui aparece de novo a figura de João, que teve a visão apocalíptica e que lhe é dado um rolo, não é? E ele come aquele rolo, porque é-lhe dado essa ordem para que comesse o rolo, mas havia um problema. É que
quando ele comia na sua boca, o rolo era doce. Mas no seu ventre, Tornou-se amargo. o que é que isso quer dizer? Ou seja, a notícia de que Jesus voltaria naquele período era agradável, mas com o desapontamento aquilo tornou-se amargo. Oh, é verdade. Então quer dizer que esta mensagem do Advento, que foi proclamada primeiramente por Guilherme Miller e depois por muitos outros seguidores, pastores que vieram de outras igrejas e que formaram este grande movimento, era realmente uma notícia muito boa. Jesus vai voltar. E eu pergunto-vos hoje, é ou não é esta uma alegre nova? Sabermos que Jesus um dia vai voltar. Isto enche-nos de alegria. Mas porquê é que naquele tempo depois se tornou amarga no ventre? Por que terá sido? Porque o povo precisava de profetizar ainda mais. Precisava de... Por isso é que João comeu o livro. E o comer na Bíblia... Significa a interiorização. Exatamente. Não é? Exatamente. Por isso é que nós, pastores... Mas a amargura foi também pelo facto da grande decepção que houve. Sim, sim. Porque realmente Jesus não veio em Não, 1844. Não, Então quer dizer, voltamos ao princípio. princípio. O acontecimento está errado, Sim. mas no tempo a profecia está certa, Está certa, sim. não é? É Ou isso. seja, a conclusão a que chegou Guilherme Miller e os seus companheiros foi de que realmente algo se passaria em 1844, que não era a segunda vinda de De Cristo. Cristo. É verdade. Por isso, Cristo virá. Não veio em 1844. Jesus diz o dia e a hora, Ninguém sabe. ninguém sabe. Unicamente o meu Pai. Mas agora o que é que se passa? Voltamos às trompetas. A mensagem que anuncia o juízo está a ser proclamada. Não é? E por isso, este estudo acerca das 7 trombetas. A 7ª trombeta soa e é anunciado o quê? O juízo. O juízo. A Bíblia fala de 3 juízos. O primeiro é o juízo investigativo. Começa em 1844, com a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Santíssimo. Depois haverá um outro juízo que será durante o milénio. Milênio, E esse é um juízo, vá lá, consultivo. Sim. Onde os livros se irão abrir e então tudo será justificado ali. Ou seja, todo o caso está ali, descrito. As nossas dúvidas serão tiradas. Exatamente. E depois haverá um juízo executivo. Executivo, sim. E esse será aquilo que comumente nós chamamos do juízo final. E que também é descrito em Apocalipse. É verdade. Não é? Por isso, toda esta passagem, toda esta cena de Apocalipse 10 é impressionante e foi ordenado a João que ele pudesse medir o tempo, aliás, o templo, o altar e os adoradores. E o que é isto? Medir o tempo, o altar e os adoradores. É uma figura de juízo. É sim, é o juízo. Porque Deus é misericordioso, mas também Ele é justiça, Ele é justo. E se nós quisermos aprofundar um pouco mais isto, Sim. poderíamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 2, 2, sim. em que ali também Jesus ele próprio fala de que o medir é uma forma de julgamento, Exatamente. não é? Portanto, E não é por acaso, pastor, que Deus nunca autorizou aos homens, mesmo aqueles que foram escolhidos por Ele, a fazer um censo sobre o seu povo.
É impressionante isto. Bom, nós chegamos finalmente ao capítulo 11 do Apocalipse e versículo 1. E ali em Apocalipse 11, versículo 1, vai-nos mostrar uma coisa que é muito importante. A mensagem do santuário celestial está no centro da proclamação final do Evangelho. É verdade. É interessante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não nasceu por acaso. Não. Não nasceu por vontade de homem nenhum. Não nasceu porque houve um grupo dissidente que se reuniu e que resolveu formar uma igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasce como resultado do estudo de uma das mais importantes profecias bíblicas, a profecia das 2300 tardes e manhãs. É verdade. Nós temos a noção de que é chegada a hora do juízo do Senhor. E também devemos ter a noção de que precisamos cada dia estar com Jesus, a fim de que possamos preparar-nos para o grande dia da sua vinda. Mas também é bom sabermos que o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esta é realmente a grande mensagem de Deus. Jesus vai voltar e Jesus quer os seus filhos consigo. Por isso, meu querido amigo e meus queridos amigos que hoje nos veem, Jesus quer-nos com Ele no seu lar eterno. É verdade, porque nós estamos na parte final, nós sabemos que as trombetas, para além dos juízos que trazem sobre a terra, elas também nos dão a esperança de que o caráter de Deus será um dia vindicado. Este caráter que hoje está em dúvida, as pessoas dizem o que querem sobre Deus e sobre a sua palavra, os seus mandamentos. Um dia as pessoas compreenderão que afinal tudo aquilo que nós andamos a dizer é certo, é verdade. E todos aqueles que desejam fazer parte deste grande movimento, há lugar para todos na Igreja de Deus. Então, você que nos assiste e sente no coração o desejo de seguir a Jesus, procure-nos. Estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos espalhados por este Portugal, estamos aqui na zona do Barreiro, na rua Júlio Diniz. Procure-nos, que nós temos lugar para todos e temos o desejo de estudarmos e aprofundarmos a palavra de Deus consigo. Então, desejamos a todos a continuação de uma boa semana. Uma boa semana, meu caro. Okay. Foi um prazer muito Obrigado, grande. obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe.